Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, de tranquilidade, estudando bastante. Vamos lá. A nossa aula de hoje, ela tá focada nas vozes dos verbos. E para estudar a voz de verbo, nós precisamos lembrar que esta função do verbo dentro desse contexto de voz é determinar a ação, quem faz a ação, quem sofre a ação, né? E quem vai nos dar esta situação sempre será o verbo, tá? Então, nós vamos começar com a voz ativa. Lembrando que a voz ativa é aquela em que o sujeito, ele vai executar ou vai receber essa ação, ok? Nós vamos ter a voz passiva, né, que é quando esse sujeito ele passa a ser o agente paciente da oração. Ele está lá na oração, ele não é mais o sujeito desta oração, mas ele continua sofrendo ou fazendo ação. E nós temos também a voz reflexiva, que é aquela voz em que o próprio sujeito faz e recebe a ação. Vamos nos exemplos para ficar mais fácil? Bora lá, então. Os alunos ouviram a explicação. Vamos aumentar um tantinho aqui, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Qual é o sujeito dessa oração? Os alunos. Qual é o predicado? Ouviram a explicação. Qual é o tipo de predicado que eu tenho? Predicado verbal. Qual é o núcleo desse predicado verbal? O verbo ouviram, que é classificado diante a sua transitividade como sendo um verbo transitivo direto, porque quem ouve, ouve alguma coisa, ouviu o quê? A explicação, objeto direto, ok? Voz ativa. Os alunos estão fazendo a ação de ouvir, né? O que esse verbo dá no comentário? Ouvir, é uma ação de escutar. Quem está sendo fazendo essa ação são os alunos, eles são os agentes desta situação, ok? Então, voz ativa, ok? Entendendo a voz ativa, nós vamos começar a entender o que é a voz passiva, tá? Então, vou colocar um parênteses aqui só para a gente ver. Voz ativa, ok? Aí agora a gente vai ver como é que fica a voz passiva. A voz passiva, ela tem um objetivo, é trazer esta ação, né, o núcleo dessa ação, que foi a explicação, como sendo o sujeito da oração, tá? E leva o sujeito para o final da oração como sendo esse agente paciente. Ele continua paciente, ele está ali, tá? Continua sofrendo ou fazendo ação. Como é que a gente forma isso? Nós formamos da seguinte forma, tá? Então vamos lá. A explicação, que a gente está trazendo aqui, né? Ação, a explicação. Ouviram os alunos? Não, gente, explicação não sai ouvindo ninguém. A gente é que ouve alguma coisa, né? Então, é humano que vai ouvir, né? Não é o caso lá que vai arrumar uma orelha e vai lá escutar. Então, para eu criar essa primeira situação de voz passiva, que eu vou chamar de voz passiva analítica, eu preciso de um verbo auxiliar, que geralmente é o verbo ser, estar, que vai se juntar, na verdade, ele vai auxiliar, ele vai fortalecer o verbo principal. Então, como é que fica aqui? A explicação foi ouvida, olha que o verbo veio para o particípio, tá? Pelos alunos. Perceba que a explicação foi ouvida pelos alunos. Qual é o sujeito dessa oração? A explicação. Onde é que estava a explicação aqui? Como sendo o atributo, a ação que os alunos fizeram, né? De escutar, de ouvir.
Então, ela vem como sujeito e os alunos, né? Que esse agente, ele passa a ser um agente paciente, ele vai lá para o final da oração. Porque, veja bem, os alunos, a explicação foi ouvida por quem? Pelos alunos. Então, os alunos continuam fazendo, né, escutando, tendo essa ação. Ele passa a ser o agente paciente da oração. E aqui a gente vai chamar de passiva analítica. Seja, então, a passiva analítica, só para a gente relembrar, o sujeito passa a ser o agente, né, pacificador aqui, o agente paciente, e a situação passa a vir a ser o sujeito da oração. E aí eu tenho também uma outra forma de fazer essa voz passiva, que é a que nós chamamos de passiva sintética. Para a gente transformar esta oração de analítica para sintética, amados, nós precisamos utilizar a partícula C, né? Esse C é um pronome, um pronome oblíquo, né? E a gente sabe que todo pronome pode substituir um nome, certo? Então, como é que ficaria esta oração? Vamos lá. Ouviram-se a explicação. Pergunto a vocês, quem que ouviram a explicação? Nós sabemos aqui em cima, os alunos. Então, esse C está no lugar de quem? De alunos. Aqui, tá? A explicação está aqui e foi ouvida pelo C, pelo aluno. O aluno aqui e o C aqui passa a ser essa partícula pacificadora. Então, ela vai estar no lugar do ser ou da coisa, da situação que vai sofrer ou vai fazer ação. Então, aqui eu tenho, tá? O que nós chamamos de passiva sintética, ok? E além dessas três vozes, nós vamos ter a voz reflexiva. E eu vou dar um outro exemplo. Então, eu digo assim, cortei-me hoje. Quem que se cortou? Eu. Quem que sofreu a ação? Eu também. Então, toda vez que um ser faz e recebe ação, a gente passa a ter, então, uma voz ativa reflexiva, reflexo de ir e voltar. Ó. Eu estou me olhando no espelho, tá? Então, eu vejo o meu próprio reflexo. A mesma coisa na oração. Cortei-me. Eu me machuquei e, além de me machucar, quem se machucou fui eu mesmo que se machucou. Deu para entender, amados? Então, a voz do verbo, ele vai estar ligado nesse contexto que a gente vai ter, de uma voz direta, ou seja, o agente fazendo ou sofrendo ação, uma voz que a gente vai chamar meio que indireta, mas assim, esse agente, ele passa a ser o ciente, o paciente dessa situação, o agente paciente, porque ele continua estando dentro do contexto, porém, ele passa a fazer ou sofrer a ação. Então, e aí a gente tem duas situações. Na passiva analítica, eu trago a situação em que eu sofri enquanto sujeito, ou eu realizei enquanto sujeito, sendo o meu sujeito da oração, e eu, como paciente, lá no final da oração. Para isso, na construção, eu preciso de um verbo principal e um verbo auxiliar. Geralmente, o verbo ser, né, e o verbo estar. É outra coisa. A gente vai fazer a passiva sempre com os verbos transitivos direto, porque eu não consigo fazer passiva com verbo transitivo indireto, porque o verbo transitivo indireto já tem preposição e eu preciso, na hora de fazer a analítica, quando eu vou levar o meu sujeito para o final, eu vou usar geralmente uma preposição, o pelos, o por, né, o de em algumas situações para constituir essa frase. Eu vou ter também
as passivas sintéticas, que eu vou utilizar do pronome se, né? Esse pronome oblíquo, ele vai estar de verdade no lugar desse sujeito que vai sofrer ou fazer ação, ok? E nós temos a voz reflexiva, que é quando eu faço ação, eu faço literalmente ação e eu recebo literalmente ação, né? Vamos lá. Espero de verdade, de coração, que vocês tenham entendido, né? Consigam fazer os seus exercícios e se aprofunde. Isso é pouquinho, é só uma fundamentação, uma instrumentalização deste conteúdo. Estudem para que vocês possam realizar qualquer ação dentro das vozes do verbo. Gratidão, viu? Ficam com Deus. Até a próxima.